Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Eu sou o babaca por deixar minha esposa doente cuidando de duas crianças sozinha? Gostaria de dar um pouco de contexto primeiro. Eu, 36, e minha esposa, 35, temos uma filha de 3 anos. Tenho problemas antigos com a cunhada da minha esposa porque acho que minha esposa sempre cede a ela e atende a todos os seus caprichos, muitas vezes em detrimento de mim e da minha filha. Recentemente, tivemos uma grande briga porque ela disse algo ofensivo para mim em público em defesa da cunhada, prejudicando nossa filha, e até este ponto ela tem tentado melhorar. Ambos ficamos gripados nos últimos 10 dias mais ou menos, testes de Covid negativos. Parece que ela teve um pouco pior do que eu, então eu assumi todas as tarefas domésticas, cuidados com a criança e cozinha enquanto ela tentava descansar o máximo possível. Agora isso se estendeu para uma semana de férias que tirei do trabalho, o que não me incomoda em si, porque prefiro ter certeza de que elas estão bem. No entanto, estou começando a me sentir muito desgastado agora. Estou cansado, tive poucas oportunidades de descansar e dormir, e estou dolorido. Hoje, minha esposa acordou por volta das 9h15, eu estava acordado desde as 6h30 com a nossa filha, e disse que estava se sentindo um pouco melhor. Eu disse que era ótimo e talvez ela pudesse cuidar das coisas enquanto eu tirava um cochilo. Ela disse que o que ela realmente estava pensando era convidar o filho mais novo da cunhada para brincar, para manter nossa filha ocupada. Para referência, ela tem 3 anos. Isso não é algo incomum de acontecer, a cunhada frequentemente traz seus filhos para nós, e, por razões que ainda não entendo, nossa filha nunca é convidada para passar uma tarde na casa deles. Eu disse que realmente não estava me sentindo bem para isso hoje. Minha esposa disse que eu não precisaria fazer nada para entretê-los, do qual eu estava cético, então concordei. Então, cerca de 15 minutos depois que ela chegou, me pediram para pegar bebidas e lanches para eles e depois brincar e ocupá-los. Agora, eu sei que teria que fazer isso para minha própria filha, mas passar de 1 para 2 crianças pequenas é uma demanda enorme em termos de tempo e energia. Além disso, eu estava me sentindo mal e simplesmente não era uma boa combinação. Estou de folga esta semana e, além da minha doença, não me inscrevi para cuidar de crianças extras. Depois de cerca de 2 horas, disse à minha esposa que ia para a casa da minha mãe para descansar. Durante todo o caminho, ela estava ligando e mandando mensagens, absolutamente furiosa por eu tê-la deixado lidar com isso. Estou deitado agora na cama de hóspedes da minha mãe escrevendo isso, mas meu cérebro está muito agitado para dormir. Sou um idiota por isso? Eu sei que é péssimo deixá-la lidar com 2 crianças enquanto ela está doente, mas depois de tanto tempo segurando a bola, cheguei ao meu limite. Minha esposa me disse para calar a boca na frente de um monte de gente em uma festa de aniversário infantil. Minha esposa e eu estamos em desacordo ultimamente por causa da cunhada, que também é a melhor amiga dela, casada com o irmão dela. Resumindo, ela se esforça ao máximo para atender a todos os pedidos deles, incluindo cuidar das crianças, fazer tarefas, etc. Isso inclui me voluntariar para ajudá-los sem meu conhecimento ou consentimento. Ela nunca vê meu ponto de vista ou concorda com qualquer crítica que eu faça a eles. Hoje estávamos na festa de aniversário do meu sobrinho. A cunhada é quem está organizando, então minha esposa está super empolgada para que as coisas corram bem. As coisas estavam indo bem, minha filha, 3 anos, estava um pouco chateada porque seu balão animal estourou acidentalmente. Então ela está lá com minha esposa recebendo um abraço, quando um menino, mais velho que ela, 5, 6 anos, corre em sua direção e a derruba. Ela está chorando, obviamente, e eu a levanto. Minha esposa está fazendo piada dizendo, ela precisa prestar atenção por onde anda. Eu disse a ela, não culpe-a por ser derrubada pelo menino maior. Aparentemente, a mãe desse outro garoto ouviu isso, o que fez minha esposa me dizer, na frente de uma das melhores amigas dela e de alguns outros convidados, para calar a boca. Em seguida, ela teve a audácia de me dizer para não fazer cara de mal-humorado. 15 minutos antes deste post, enviei um e-mail para um advogado de divórcio para uma consulta. Finalmente cheguei ao meu limite. Atualização. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos pelas respostas, de apoio ou não. Ser ouvido e compreendido é um grande estímulo mental. Falei com meu advogado logo cedo hoje e tivemos uma boa conversa. Ele sabe que estou com raiva e chateado com a situação, e disse que vai marcar uma consulta para mim e minha esposa, caso decidamos seguir esse caminho.
O problema na Escócia é que, para um divórcio em que apenas uma das partes quer se separar, pode levar mais de 1 ano para obter e comprovar a separação nesse período, a menos que ambas as partes concordem com comportamento irrazoável, como motivo para os tribunais concederem o divórcio. Resumindo, eu não posso prosseguir sem a colaboração dela, se eu quiser resolver rapidamente. Então levei minha filha para a casa da minha mãe depois disso e sentei minha esposa. Eu disse a ela que a situação de ontem foi absolutamente inaceitável e que, se eu tivesse mandado ela calar a boca na frente dos meus amigos, eu seria crucificado por todos que conhecemos. Eu disse a ela que ela teve sorte de eu ter ficado de boca fechada na festa e que eu não me importo com o que a cunhada teria pensado disso. Brigamos novamente sobre a cunhada e, mais uma vez, ela defendeu suas ações, dizendo que eu sou o egoísta que não ajuda minha família quando eles precisam. Então, fiz uma jogada, talvez mesquinha, ao deixar cair na frente dela folhetos de divórcio que eu tinha impresso do site do meu advogado. Eu disse a ela, eu realmente quero ajudar minha família, e é assim que faço isso. Eu contei a ela como estava cansado de ser a terceira roda no meu próprio casamento e disse que não estava disposto a submeter minha filha a uma vida de subserviência. Finalmente, parece que o que eu disse teve um impacto. Ela chorou e acho que estava perto de ter um ataque de pânico. Isso me fez sentir culpado, porque, fundamentalmente, não acho que ela seja uma pessoa má, ela apenas foi doutrinada a acreditar que a cunhada é a reencarnação de um Messias. Então ela prometeu que, quando eu terminar o trabalho hoje, poderíamos ter uma conversa séria sobre as coisas, e ela vai ouvir minhas preocupações. No momento, não estou convencido, mas devo a ela e a minha filha pelo menos uma chance de resolver as coisas. Vou ver como isso vai. Para responder algumas perguntas que as pessoas fizeram, eu sei que isso parecia uma reação exagerada a algo, mas vocês têm que entender que isso foi apenas o mais recente de uma série de problemas relacionados à cunhada. Algumas pessoas perguntaram se minha esposa é gay e está apaixonada, eu já pensei nessa possibilidade. Ainda não perguntei a ela, mas talvez pergunte hoje à noite. Certamente parece lógico, dada a paixão que ela demonstra. Obrigado a todos por lerem e, especialmente, a todos vocês que me mandaram mensagens diretas, eu aprecio mais do que vocês imaginam. Atualização 2. Oi de novo, obrigado a todos pelo apoio e conselhos contínuos. Queria fazer mais uma atualização para contar o que está acontecendo. Então, sentamos para a conversa definitiva ontem à noite. Tenho que dar crédito a ela onde é devido, ela pediu desculpas pelo que disse na festa e disse que também teria considerado o divórcio se eu tivesse feito o mesmo com ela. Eu reiterei que meu problema é que ela se torna completamente subserviente à cunhada em detrimento de nós. Apontei o quanto era problemático que ela não tenha apoiado imediatamente nossa filha nesse incidente. A colisão foi acidental, eu acho, mas disse a ela que culpar a criança era inapropriado, e ela aceitou isso. Então, perguntei diretamente a ela se ela tinha algum tipo de sentimento romântico pela cunhada. Ela ficou desconfortável e desconcertada. Ela disse que há muito tempo, no final do ensino médio, houve um beijo bêbado em uma noite de festa, mas nada além disso. Ela meio que justificou dizendo que não queria que ninguém, especialmente o irmão dela, soubesse disso, e é por isso que ela se esforça tanto para garantir que a cunhada esteja feliz. Perguntei se a cunhada já ameaçou revelar esse incidente, mas ela nega que isso tenha sido mencionado. Ela apenas acha que, se a família mais ampla soubesse, isso traria muita estranheza. Ela jura que não tem interesse em ter qualquer tipo de relacionamento com a cunhada e que é heterossexual. Eu disse a ela que não me importava com o que ela fez tanto tempo atrás, mas que isso precisava parar de afetar nosso relacionamento no presente, porque estou a um fio de cabelo de distância de desaparecer para sempre. Ela, surpreendentemente, pediu desculpas novamente e disse que realmente tentaria trabalhar nisso. Eu disse a ela que precisava ver alguma prova disso, então ela pode considerar-se em probação. Eu disse a ela que, se sentir que isso aconteceu novamente, levarei nossa filha para ficar na casa da minha mãe. Ela aceitou isso, então estamos progredindo com cautela. Desculpe se esta não é a atualização que todos vocês estavam esperando, mas acredito que seja a melhor coisa para nós três no momento. Minha esposa passou meu aniversário com as amigas. Eu já postei aqui várias vezes sobre os problemas que tive com minha esposa, mais comumente em relação à sua submissão à sua melhor amiga que virou cunhada. Ela prometeu tentar trabalhar nisso, considerando o quanto isso afetou nosso casamento, mas hoje acho que ultrapassamos o ponto de não retorno. Você vê, hoje é meu aniversário, já passou da meia-noite agora. Esta manhã, minha filha, que está quase com 4 anos, me deu abraços e beijos enormes, o que foi ótimo.
Minha esposa me deu um cartão e me disse que meu presente ainda não tinha chegado pelo correio. Minha suspeita é que ela ainda não o tenha pedido ou o tenha pedido tarde, seja o que for. Então, fiz login no meu trabalho e fiz meu turno como em qualquer outro dia. Minha esposa estava de folga, enquanto minha filha estava na casa da minha mãe para uma visita. Nada especial estava planejado para a noite, porque já havia planos em andamento. Exceto que esses planos não incluíam a mim. A cunhada e um casal de outras amigas da minha esposa tinham planejado sair para jantar e beber, porque um voucher que a cunhada tinha para um restaurante específico estava prestes a expirar, e meu aniversário era a única data em que todas podiam ir. Uma droga, né? Fica melhor ainda, porque minha esposa fez uma grande postagem nas redes sociais me desejando feliz aniversário, dizendo quão ruim era eu ter que trabalhar a noite toda no meu aniversário, uma mentira completa. Mas isso faz com que ela pareça menos culpada em público por não passar meu aniversário comigo. O problema é que, porque ela fez isso, agora não posso fazer planos com amigos ou família sem expor sua mentira. Então, sim. Ótimo aniversário. Quando penso em como ela reagiria se eu tivesse feito metade das coisas que ela fez, não consigo ver isso terminando de outra maneira que não seja eu sendo xingado, mesmo que ela tenha escolhido passar meu aniversário com a cunhada em vez de comigo. Por outro lado, fiz algumas pinturas de Warhammer depois de buscar minha filha e brinquei um pouco com ela antes de dormir. Ela também perguntou por que a mamãe não estava aqui, o que meio que me abalou. Estou errado em ficar chateado com isso? Eu me separei da minha esposa. Olá novamente a todos. Eu só queria dizer, em primeiro lugar, muito obrigado por todas as respostas e mensagens privadas. Muitos de vocês foram solidários, e muitos de vocês, corretamente, após reflexão, me disseram que eu precisava criar coragem e resolver minhas coisas. Eu estava pensando nisso há alguns dias, porque os eventos completos do que aconteceu desde então explodiram minha mente e me trouxeram algumas verdades muito duras sobre meu relacionamento. Mas eu também queria ver se o que aconteceu realmente iria durar, e até agora tem durado. A pergunta divertida primeiro, para aqueles que perguntaram sobre minha pintura, eu estava pintando alguns Terminators do Thousand Suns. Então, começando no dia seguinte ao meu aniversário, minha esposa iniciou o sexo, e deixe-me dizer, isso por si só foi uma ocasião. Honestamente, não consigo me lembrar da última vez que isso aconteceu, faz tanto tempo. Estou pensando comigo mesmo, talvez ela esteja se sentindo culpada pelo que aconteceu ontem e está tentando compensar. Depois que tudo acabou, ela se vira para mim e diz, seu presente não vai chegar por mais alguns dias, isso terá que servir por enquanto. Estou bastante decepcionado neste momento, não porque eu tinha um desejo enorme por um presente específico, mas porque ela achou que seu comportamento no dia anterior estava tudo bem. E depois ela pensar, vou usar o sexo para encobrir minha cagada, também foi um pouco decepcionante. Enfim, já engoli coisas piores antes e segui em frente. O que me quebrou foi a opinião dela sobre o aniversário da cunhada. Resumindo para aqueles que não sabem, a cunhada é possivelmente a pessoa que eu menos gosto no mundo devido ao seu comportamento parasitário e síndrome de protagonista. Coincidentemente, é algumas semanas depois do meu. Minha esposa me contou todos os planos de aniversário dela. Ela queria comprar um presente para sua massagista favorita. Qual era o grande problema? A loja só vende vouchers de papel, e é uma viagem de ida e volta de 3 horas até a loja. Então ela foi, deixando-me novamente com minha filha, e o que se seguiu só pode ser descrito como 3 horas do meu cérebro fervendo lentamente em direção a uma explosão. Levei minha filha para a casa do meu irmão, porque sabia que quando minha esposa voltasse eu iria explodir. Quando ela voltou, eu estava sentado na sala com uma bolsa arrumada para mim, e admito que de forma mesquinha, e outra arrumada para minha filha. Isso imediatamente chamou a atenção dela, e ela exigiu saber o que estava acontecendo. Despejei tudo. Não foi coerente, e definitivamente fui ficando mais emocional conforme desabafava mais queixas. Comecei dizendo a ela que era inaceitável como ela arruinou completamente o meu aniversário, enquanto tornava o aniversário da cunhada uma prioridade. Como estava cansado de me sentir como um terceiro elemento no meu próprio casamento. Como eu literalmente sacrifiquei minha personalidade no altar de mantê-la feliz, e como nunca mais via meus amigos, enquanto ela podia fazer o que quisesse. Como eu cuidava da casa apesar de trabalhar mais horas do que ela, e nem sequer recebia um pouco de gratidão. Como ela usava, falta de, sexo como uma ferramenta de manipulação e controle. Eu chorei e gritei, ela fez o mesmo e negou veementemente todas as minhas acusações. Ela exigiu saber onde nossa filha estava, e eu disse a ela. Eu disse a ela que não iria usá-la como moeda de troca contra mim.
Eventualmente, nos acalmamos o suficiente para concordar que eu ficaria com ela em nossa casa, enquanto ela temporariamente ficaria com os pais dela. Eu concordei em levá-la para visitas enquanto resolvíamos as coisas. Foram alguns dias emocionalmente exaustivos. Me sinto esgotado, gasto e cansado. Mas tenho minha pequena garota, e sinto que fiz o que pude. Não sei qual é o meu status de relacionamento agora. Não temos falado, exceto para organizar as visitas, e estou confortável com isso por enquanto. Preciso de mais tempo antes de considerar passos mais permanentes. Nunca desabafei com ela assim antes, mas Jesus Cristo, foi bom, mesmo que ela continuasse negando tudo. Eu sou a babaca. Chamei meu irmão de egoísta por não querer ir ao funeral do nosso pai. Meu pai faleceu na semana passada. Foi muito repentino e inesperado aos 44 anos. Acho que ainda não percebi completamente isso. O funeral dele será no próximo fim de semana. Meus irmãos e eu temos feito os preparativos em nosso grupo de mensagens. Foi principalmente minha irmã, 23, e eu, 20, planejando o enterro, bem como limparíamos o apartamento dele. Nosso irmão, 25, não se envolveu, exceto por listar as coisas que ele quer levar do apartamento. Como não há testamento, decidimos dividir tudo entre nós três. Estávamos em uma chamada de vídeo esta manhã e estávamos discutindo decorações etc. e onde realizar a refeição fúnebre após a igreja. Meu irmão então disse que não se importava com o que escolhêssemos, porque ele não iria comparecer de qualquer maneira. Minha irmã ficou chocada e eu disse a ele que ele não queria dizer isso de verdade. Tivemos uma briga. Eu o chamei de egoísta e desrespeitoso por não querer ir. Ele disse que só queria pegar as coisas que ainda tinha na casa do nosso pai e que não fingiria que ele era um bom pai só porque ele estava morto. Em seguida, ele desligou. Minha irmã concorda que ele está agindo de forma muito egoísta, mas acredita que ele pode mudar de ideia se lhe dermos tempo. Meu irmão e meu pai sempre tiveram uma relação conturbada, mas ainda somos uma família e devemos estar lá um para o outro. Meu namorado disse que eu deveria pedir desculpas e aceitar a escolha do meu irmão. Eu apenas acho que ele está sendo desrespeitoso com a pessoa que nos criou. Eu sei que ele não era perfeito, mas fez o melhor dele e esse comportamento é muito infantil. Edição. Em primeiro lugar, obrigado a todos pelos comentários. Vi algumas pessoas mencionarem a relação entre meu pai e meu irmão. Quando descrevi como conturbada, simplifiquei. Meu pai tinha 19 anos e a mãe do meu irmão tinha 17 quando tiveram ele. Ela não queria uma criança, então nosso pai se tornou um pai solteiro. Considerando a idade dele e a falta de um sistema de apoio, meu pai cometeu erros que ele admitiu e também disse que se arrependeu. Meu irmão e meu pai são muito parecidos. Ambos são obstinados e podem ficar um pouco irritados quando as coisas não saem como planejado. Isso não era uma boa combinação durante a adolescência do meu irmão. Eles tinham muitas brigas naquela época. Eventualmente, meu irmão saiu de casa logo após completar 16 anos e, pelo que sei, eles tiveram contato semi-regular cerca de 1 ou 2 vezes por mês. Claro, não sei a história completa, pois eu tinha 10 anos quando ele saiu de casa. Espero que isso faça sentido, tentei colocar todas as informações que achei relevantes. Enviei uma mensagem de desculpas para o meu irmão, que ele ainda não leu. Também perguntei se poderíamos conversar, pois gostaria de ouvir o lado dele. Como muitos apontaram, pode haver mais na relação deles que eu desconheço. Atualização. Oi pessoal, ontem fiz uma postagem em que fui votada como babaca por unanimidade. Aceito isso e desde então pedi desculpas ao meu irmão. Ele me ligou ontem à noite logo após eu editar minha postagem. Foi uma ligação longa e emocionalmente exaustiva, mas estou feliz por agora saber a verdade. Falamos sobre nosso pai e eu pedi a ele a verdade sobre a relação deles. Como quase todos previram, havia muita coisa acontecendo nos bastidores que eu não sabia. A primeira coisa é que meu pai era realmente alcoólatra. Acho que eu sabia que ele bebia regularmente, mas nunca registrou na minha mente que ele poderia ter um problema. Meu irmão disse que sempre parecia que ele estava tentando controlar isso ao meu redor e ao redor da minha irmã. Muitas das brigas deles eram sobre coisas insignificantes que escalavam para o ponto em que ambos se tornavam violentos. Meu pai por raiva e meu irmão em autodefesa. Ele relembrou algumas situações específicas em que meu pai ficava com raiva e violento e imediatamente se desculpava assim que percebia o que tinha feito. Na maioria das vezes, isso acontecia quando minha irmã e eu já estávamos dormindo.
A história de como ele saiu de casa é parecida. Eles tiveram uma briga que terminou com meu pai socando meu irmão no rosto e quebrando o nariz dele. Meu irmão decidiu que já tinha o suficiente e se mudou para morar com a namorada e a mãe dela no dia seguinte. Depois que ele me contou tudo isso, fiquei chocada e me desculpei novamente pelo meu comportamento. Ele me disse que me perdoa porque eu não sabia e que nem todas as lembranças dele eram ruins. Ele disse que tinha muitas boas lembranças com nosso pai. Ele disse que nosso pai tentou se livrar do vício por nós e muitas vezes conseguiu, mas recaía toda vez. Ele disse que começou a fazer terapia e isso o ajudou a enxergar as coisas de maneira diferente. Ele não perdoa nosso pai, mas entende que ele não teve uma vida fácil e realmente tentou fazer o melhor, mesmo que não tenha sido suficiente. Ele disse, ele era um lixo, mas ele ficou por perto quando poderia ter me abandonado também. Ele não irá ao funeral, mas não guardará rancor de mim e da minha irmã por irmos. No final, provavelmente porque não queria terminar de forma deprimente, ele me contou que a namorada dele, a mesma com quem ele namora desde adolescente e uma pessoa maravilhosa, está grávida. Eles ainda não contaram para ninguém porque ainda é cedo, mas meu irmão disse que se o bebê for um menino, ele gostaria de dar o nome do nosso pai como segundo nome. Ele disse que estava triste porque seu filho nunca iria conhecer o avô e queria honrar as boas lembranças dessa forma. Acho uma coisa muito bonita de se fazer. Basicamente, foi isso. Acho que tenho que aceitar o fato de que não conhecia completamente meu pai e que há coisas que não posso mudar. Provavelmente ligarei para minha mãe esta semana também, ela voltou para o seu próprio país depois que ela e meu pai se separaram, e vou perguntar sobre meu pai. Embora eu saiba como meu pai podia ser, ainda tentarei me lembrar dele como a pessoa que ele foi para mim. Agradeço a todos por lerem e comentarem na minha postagem original. Eu recebi uma mensagem dizendo que meu noivo tem uma namorada. Eu, 42, estou com meu noivo Caleb, nome fictício, 46, há mais de 2 anos. Supostamente vamos nos casar em agosto. Até esta manhã, eu achava que tínhamos um ótimo relacionamento. Sem grandes brigas, passamos quase todo o nosso tempo livre juntos. Nossa vida sexual está ok, eu poderia querer um pouco mais, mas não estou reclamando, e eu sempre disse a ele que estava disponível a qualquer momento que ele quisesse. Não notei nada que me fizesse questioná-lo. Tive problemas de confiança no passado, mas não tive nenhuma suspeita de que algo errado estava acontecendo. Recebi 6 chamadas não atendidas por volta das 3h30 da manhã de 2 números que não reconheço. Atendi uma chamada e ninguém falou do outro lado, então desliguei. O segundo número ligou de volta 2 vezes, mas ignorei e voltei a dormir. Acordei esta manhã com 2 mensagens de texto do segundo número dizendo, vou copiar e colar. Oi, sou a namorada do Caleb, a nome escrito incorretamente, e eu estou saindo com o Caleb há algumas semanas agora e achei que você deveria saber a nome escrito corretamente. Eu simplesmente respondi, e quem é você, para a mensagem. Estou realmente entorpecida e não faço ideia de como proceder. Devo encaminhar as capturas de tela para ele e perguntar o que diabos está acontecendo? Ou devo esperar para chegar em casa do trabalho e pedir o celular dele? Estou tão perdida e confusa, não tinha absolutamente nenhuma suspeita. Qualquer conselho seria bem-vindo. Eu esperaria um pouco para ver se a pessoa te responde. Tente obter informações sobre quem ela é, detalhes que ela tem e que possa provar para você. Leve seu tempo e seja metódica, em vez de correr para contar a ele primeiro. Toda essa situação parece um pouco estranha, e o fato de ter escrito o nome dele errado e ligado no meio da noite indica que pode ser algum tipo de golpe e brincadeira. Não salte imediatamente para a conclusão de que ele está te traindo. Mas também não descarte essa possibilidade se você obtiver provas sólidas. Atualização. Não falei nada para o Caleb até chegar em casa. Acho que eu tinha uma suspeita de que as mensagens não eram legítimas, mas precisava de uma percepção externa. Entrei pela porta e disse a ele que precisávamos conversar e mostrei as mensagens. Ele realmente parecia confuso e então mostrei o registro de chamadas para ele. Ele ficou chocado e imediatamente me ofereceu o telefone dele. Eu o examinei e não encontrei nada. Nenhum aplicativo oculto, nada na lixeira ou no registro de chamadas, nada na galeria ou nas redes sociais dele. Eu tinha enviado uma mensagem para a pessoa mais cedo naquele dia perguntando se ela tinha alguma prova, como capturas de tela, datas em que estiveram juntos ou fotos. Não fui sarcástica nas mensagens e mencionei que estávamos planejando nos casar em agosto. Quando não recebi resposta por cerca de 8 horas, enviei outra mensagem dizendo que estava achando aquilo uma bobagem e que não sabia qual era o objetivo dela, mas que eu não cairia nessa.
por volta das 19h45, me respondeu: eu não fazia ideia de que vocês estavam noivos, ele disse que você mora a 2 horas de distância. Diga a ele para perder meu número. Respondi com: você pode me enviar algumas capturas de tela? Quando você o viu pela última vez? Vocês têm fotos juntos? Ele está negando tudo. Eu agradeceria. Cerca de 5 minutos depois, respondeu: sinceramente, não tenho interesse em destruir um casamento, e eu deveria ter cuidado da minha própria vida. Dormimos juntos algumas vezes e realmente não foi grande coisa. Peço desculpas por qualquer problema que eu tenha causado. Aquilo realmente me afetou, então minha resposta foi: você contribuiu, mas foi escolha dele. Eu gostaria de ter provas. Logo em seguida, enviei outra mensagem dizendo: e você deveria contar isso a ele mesmo. Após cerca de 20 minutos, enviei uma mensagem dizendo novamente que aquilo era bobagem. Ela respondeu quase imediatamente e enviou esta mensagem final: estou no trabalho. Você pode parar? Fique com o Caleb, não fique, faça o que quiser. Eu queria te informar sobre algo que envolvia você. Pensei que estaria te fazendo um favor, mas você continuamente me acusar de inventar besteiras e me enviar 4 mensagens depois de eu não responder por mais de 10 minutos me faz pensar que você deveria apenas ficar com ele. A menos que você tenha feito algo errado para alguém, não entendo por que você assumiria que alguém está mexendo com você. Além disso, não vejo qual seria o meu benefício nisso, considerando que ele está noivo e mentiu para mim, e eu já bloqueei o número dele. Tenha um bom dia. O tom desta mensagem muda, e algo dito em uma mensagem anterior altera minhas suspeitas. Eu sou natural de uma cidade a cerca de 2 horas de onde moro agora, mas tenho vivido aqui há quase 4 anos. Caleb não conta para as pessoas de onde eu sou originalmente. A cidade e região metropolitana em que moro tem cerca de 1,5 milhão de habitantes, e isso nunca é perguntado. Eu estava em um relacionamento abusivo até cerca de 9 meses antes de me mudar para cá, e quando nos separamos, ele exibiu comportamentos de perseguição. Meu ex até chegou ao ponto de usar um serviço de falsificação de número para entrar em contato comigo depois que eu o bloqueei. Caleb entregou o telefone dele facilmente e sem hesitação. Sua expressão não verbal mostrava confusão genuína em relação a toda a situação. A conclusão que eu cheguei foi que essa é alguém do meu passado tentando destruir meu relacionamento ou testar sua força. Estou pensando que essa pessoa descobriu de alguma forma que estou em um relacionamento e queria abalá-lo para ver o que aconteceria. Nós ainda estamos juntos e ainda vamos nos casar. 48 horas depois de aprender que minha esposa estava no caminho de um caso completo. Precisava escrever isso em algum lugar, pois sinto que não tenho ninguém para conversar no momento. Perdoe-me se eu devagar. Este mês de outubro marcará 27 anos de casamento. Temos 2 filhos, nossa filha mora em casa conosco, casou-se recentemente enquanto espera pelo destacamento de seu marido para a Força Aérea. Nosso filho é um fuzileiro naval e mora na costa oposta. Tivemos um período difícil nos últimos 6 meses, principalmente devido a um problema de disfunção erétil que tenho. Sendo direto, minha esposa deseja muito sexo, mas há limites para o que posso fazer. Tentei várias pílulas e nada funcionou. Usamos brinquedos e tentamos ser criativos, mas para ela não é a mesma coisa. Ela estava se afastando cada vez mais e até descontava em mim, dizendo que eu não a amava mais ou que não sentia atração por ela. Eu também enfrentei meus próprios problemas lidando com a disfunção erétil e às vezes recusava sexo porque me sinto horrível sabendo que ela não está totalmente satisfeita. Minha esposa é muito ativa nas redes sociais e faz muitas postagens. Nada extravagante, mas somos diferentes nesse aspecto. Gosto de ler o que meus amigos estão fazendo, mas não faço muitas postagens, enquanto ela está sempre postando. Por alguns meses, ela começou a postar muitas fotos dela mesma, o que geralmente faz com que seus amigos digam o quanto ela é bonita. Percebi que um cara estava sempre comentando em suas postagens, mas pensei, ei, algum cara provavelmente está interessado na minha esposa, mas ela nunca se envolveria com algo assim. Nos últimos meses, minha esposa começou a se afastar cada vez mais, enquanto ficava chateada comigo e sugerindo que eu era o culpado por não lhe dar atenção suficiente. Com toda essa situação de Covid, ela não está trabalhando e estou trabalhando em casa em tempo integral. Eu achava que era o estresse de tudo o que estava acontecendo, mas fiz um esforço para me envolver ainda mais com ela. Eu saía do meu escritório o máximo possível durante o dia e ia conversar com ela. Ela claramente me rejeitava e me afastava nesse ponto. Tivemos uma grande discussão em que ela desabafou tudo o que estava infeliz. Eu não estou dando a ela o que ela precisa. Ela precisa sentir proximidade. Ela precisa de mais intimidade.
A conversa se prolongou e ela disse que nossa vida sexual atual era um grande problema e que desejava intensamente o que não funciona mais em mim. Me sinto terrível, mas não sei mais o que tentar. Para tentar entender onde as coisas desandaram completamente, há 2 noites estávamos conversando e o telefone dela tocou. Eu estava bem ao lado dela e era uma mensagem do Facebook Messenger de um cara. O mesmo cara com quem ela estava interagindo muito no Facebook. A mensagem apareceu bem na nossa frente. Sinto sua falta. Pensando em você. Eu fiquei tipo, que diabos é isso? Ela começa explicando que ele é apenas um amigo que ela conhecia desde criança e que ele entrou em contato pelo Facebook. Eles conheciam as famílias um do outro, então não é nada demais. O que aconteceu ao longo da noite foi uma sequência de mentiras sendo desvendadas, onde eu ia descobrindo cada vez mais coisas. Eles estavam conversando há meses, mas apenas relembrando histórias de família e da infância. Depois, ela admitiu que estava dizendo a ele que estava tendo problemas no casamento, mas jura que foi só isso. Eu insisti para que ela fosse honesta e foi mais além, eles estavam trocando fantasias sobre o que fariam um ao outro. Ela estava se desmoronando dizendo que estava tão desesperada por sexo. E novamente, nós temos intimidade no sentido de que fazemos o máximo que podemos sem penetração. Finalmente, ela diz, tenho que sair. Prometo que volto, mas eu sei que isso é horrível e preciso pensar. Eu quase perdi o controle quando ela estava saindo e pedi por favor para ela não me deixar, mas mordi a língua. Eu imaginei que ela fosse ligar para uma amiga ou algo assim, estou falando de uma amiga aqui. Talvez tenha sido uma sacanagem da minha parte, mas me ocorreu a ideia de que chances ela estava falando com esse cara e fui ao site da Verizon e olhei o registro de chamadas do telefone dela. E lá estava, mostrava um número com o qual ela teve uma ligação de 30 minutos logo depois de sair. Comecei a pesquisar tudo para descobrir quem era. Estava ficando muito tarde e eu estava muito preocupado sobre o motivo de ela não estar voltando. Mandei algumas mensagens, mas ela não respondeu. Eventualmente, recebi uma mensagem por volta das 2 horas dizendo que ela estava voltando para casa. Quando ela chegou em casa, perguntei o que ela tinha feito. Ela me disse que foi ver uma de suas amigas e eu perguntei para quem ela ligou. Ela disse que ligou para a amiga dela. Eu conheço o número da amiga dela porque nossas famílias são amigas, então eu disse que sabia que ela fez outra ligação. Ela ficou chocada e eu disse para ela ser sincera. Ela disse que quando saiu, ligou para ele para contar o que estava acontecendo. Eu ressaltei que ela estava continuamente mentindo durante toda a noite. Então, nesse ponto, ela finalmente admitiu tudo. Ao longo da noite e até o amanhecer, tudo veio à tona. Ela disse que eles ainda não tinham feito sexo, mas estavam no ponto em que estavam planejando e ela disse que definitivamente aconteceria. Perguntei a ela várias vezes durante a noite se isso ia parar e se ela estava comprometida conosco. Toda vez recebia uma resposta evasiva. Ela está confusa. Ela se sente perdida. Ela me disse que, em determinado momento, disse que não falaria mais com ele, mas ele entrou em contato com ela no dia seguinte e eles conversaram por cerca de 20 minutos. Desculpe por devagar. Eu não faço ideia do que fazer. Realmente não tenho ninguém para conversar. É tão estranho que ela seja vista como um pilar da nossa comunidade e eu sou apenas um marido quieto e trabalhador. Se alguém me dissesse que havia um caso entre nós, garanto que todos que nos conhecem gostariam de saber o que diabos eu fiz. Talvez isso não importe, mas novamente, é apenas a sensação de que não posso recorrer a lugar nenhum. Eu nem sei como concluir isso. Estou com tanta dor. Sinto uma dor física por causa disso. Meu peito está doendo e me sinto muito mal. Se você leu até aqui, obrigado. Eu não sei o que fazer. Atualização. Hoje faz 3 anos desde que postei este tópico. Foi um dos momentos mais sombrios da minha vida, mas eu queria compartilhar essa atualização porque, em minha mente, aconteceu um milagre na noite em que postei isso. E quero compartilhar que definitivamente há esperança para o futuro, mesmo quando sua vida parece estar desmoronando ao seu redor. Escrever o post foi muito difícil e fora do meu comportamento habitual, mas na época eu senti que não tinha para onde recorrer. Se você ler a conversa, há uma resposta que basicamente diz, eu te enviei uma mensagem. Eu respondi. Nas próximas semanas, essa mulher compartilhou sua história comigo, muito semelhante, e me deu conselhos e apoio. Conhecemos um ao outro e eventualmente desenvolvemos uma amizade. Passamos de mensagens no Reddit para mensagens de texto, depois ligações e eventualmente concordamos em nos encontrar. Nossos amigos mais próximos nos aconselharam a levar as coisas devagar.
Mas algo clicou em nós e logo depois que nos conhecemos e começamos a nos ver, sabíamos que estávamos apaixonados. Avance 3 anos, o casamento está em nosso futuro. Estou mais feliz e apaixonado do que nunca. Não nos esquecemos de que ambos compartilhamos a terrível experiência da infidelidade. É algo que, admitidamente, nos uniu. Mas também aumentou nossas habilidades de comunicação, pois sabemos que somos duas pessoas com cicatrizes emocionais. O amor e a segurança que sinto por essa mulher é inestimável. Então, estou compartilhando isso hoje porque já se passaram 3 anos. Você pode e vai superar suas dificuldades. Há felicidade e amor lá fora. O melhor conselho que recebi ao passar por isso foi trabalhar em mim mesmo. Alimentar-se bem, fazer exercícios e cuidar de si mesmo. Trabalhar em mim mesmo para me tornar uma pessoa melhor. Não se preocupe com tudo mais, a felicidade e a alegria irão encontrar você. Não desista. Continue seguindo em frente, coisas boas virão em sua vida. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 14.000 inscritos. Uma boa noite, pessoal.